Ok. Muito bem. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Josué Ferreira de Lima. Bom? Bom, ontem nós estudamos um pouco sobre como escrever, né, a introdução da redação do Enem. Tá? Como fazer uma redação perfeita. Tá? Você que perdeu a aula de ontem, né, mais tarde eu vou postar o link da aula de ontem, tá bom? Para que você possa também dar uma revisada, né, perceber ali a importância da introdução no seu texto. Tá? E hoje, especificamente, nós vamos tratar do desenvolvimento. Tá? Nós vimos lá que na introdução três aspectos essenciais que não podem faltar, que tem que ter na sua introdução, né? Que é o contexto, que é o tema e que é a tese, o ponto de vista, tá? Então tem que ter isso na tua introdução para que ela possa estar perfeita. E hoje nós vamos receber algumas dicas também, tá? Fazer análises de parágrafos de desenvolvimentos que tiveram nota 1000 no Enem, tá bom? E para você escrever um bom desenvolvimento, nota 1000, tá? Um desenvolvimento perfeito, você precisa estar atento a algumas informações que o parágrafo de desenvolvimento precisa estar. Às vezes tem um aluno que passa horas e horas tentando começar um parágrafo de desenvolvimento, né? Se você prestar atenção, se você perceber, entender os elementos que constituem um parágrafo de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, você não vai perder tempo em ficar pensando como iniciar esse parágrafo, tá bom? Então, convido vocês para vocês perceberem aí todo esse contexto, tá? De um parágrafo de desenvolvimento. Então, para isso, eu também trouxe hoje a professora Dani, do curso de redação gratuito, tá? Do Enem, tá bom? Então, ela vai mostrar para nós, através de uma aula rápida aí, e fazendo uma análise de um parágrafo de uma redação nota 1000, para que a gente possa entender esse processo, tá bom? Então, com vocês, professora Dani. Professora Dani. Der uma fuçada aqui nos nossos vídeos de redação, você já viu que eu já te expliquei como começar a escrever um texto, como ter uma introdução perfeita, como ter uma conclusão perfeita, e a gente deixou agora para o final aquele parágrafo que é o mais importante do seu texto. Parágrafo de desenvolvimento, que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer perfeito e sem defeito. Vocês têm que pensar que o parágrafo de desenvolvimento é o que, de fato, vai dar nota para o texto de vocês. Porque a introdução, ela, como o próprio nome já diz, vai só introduzir. A conclusão tem lá a proposta de intervenção, mas o conteúdo, de fato, do seu texto, ele está aqui no parágrafo de desenvolvimento. E por isso, exatamente por isso, ele acaba sendo o parágrafo que a gente mais tem dificuldade para escrever. Então, hoje eu quis te dar algumas dicas para te mostrar 4 elementos essenciais que precisam ter no teu parágrafo. Se o teu parágrafo tiver esses 4 elementos, ele vai ser sim um parágrafo completinho e tem muita chance dele dar bem certo. Você sempre tem que pensar que o seu parágrafo de desenvolvimento, ele vai precisar desses 4 elementos. Uma afirmação, uma explicação, uma exemplificação e a conclusão. Apesar desse monte de ão aqui parecer difícil, vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas para saber fazer o desenvolvimento, antes você já precisa ter visto a minha aula sobre como planejar o seu texto, como fazer o texto dissertativo. Senão você não vai entender o que eu vou te falar daqui para frente. Caso não tenha visto essa aula, dá uma olhadinha lá e depois volta aqui. Porque naquela aula eu te falo sobre os objetivos de parágrafo. Então você vai ver que cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento vai ter um objetivo distinto. Eu posso falar, por exemplo, que os agrotóxicos são um retrocesso para o país porque eles interferem na saúde e na agricultura.
cada um dos parágrafos vai ter um objetivo diferente. Um falar da saúde, para mostrar esse retrocesso, o outro falar sobre a agricultura, para mostrar esse retrocesso. É preciso ter essa ideia dos diferentes objetivos muito claramente. Por quê? A primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento, o primeiro elemento do seu parágrafo de desenvolvimento vai ser a afirmação desse objetivo. Essa afirmação, você já deve ter ouvido falar, é aquilo que a gente chama de tópico frasal. Tópico frasal nada mais é, apesar desse nome que às vezes nos assusta, tópico frasal nada mais é do que o primeiro período aí do seu parágrafo de desenvolvimento, que ele vai dizer o que você vai abordar. Ou seja, ele é uma afirmação do que você se propõe como objetivo nesse texto. No exemplo que eu dei para vocês, vai ser alguma coisa como: os agrotóxicos têm como um de seus prejuízos a relação com a saúde brasileira. Eu vou só afirmar, ponto. Sem mais nenhuma preocupação, porque depois eu vou explicar. Está faltando um C cedilha, por isso que é bom revisar o texto. Se você afirmar o que você vai abordar, aí você vai explicar. Ou seja, você vai me dizer como que os agrotóxicos iriam interferir na saúde. Daqui a pouco eu já te mostro um exemplo de um parágrafo, nota 1000, que traz exatamente esses elementos. Depois de explicar o que você afirmou, é importante que você exemplifique. Essa é aquela hora em que você vai trazer seu repertório, você vai trazer essa explicação ou ilustração por meio ou de alguma atualidade, ou de algum filme que possa comparar, ou com a fala de alguém, de algum médico, filósofo. É importante, então, que depois dessa explicação, você exemplifique o seu parágrafo. Sim, e essa é uma parte que muita gente esquece, é sempre importante que você conclua o parágrafo. Eu sei que às vezes parece meio repetitivo, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas isso é meio característico do texto dissertativo. Então não precisa se preocupar, tá? É importante que lá no final você conclua e você mostre como aquela explicação e aquela exemplificação fizeram com que você encontrasse o seu objetivo. Ou seja, nesse meu exemplo, a conclusão do meu parágrafo precisaria mostrar como o meu exemplo e a minha explicação mostraram que os agrotóxicos prejudicam a saúde. É importante fazer essa volta ao objetivo do parágrafo. Por isso que é muito claro que você tenha esse objetivo bem delimitado. Eu vou te mostrar agora o parágrafo de um texto nota 1000 para te mostrar como esses 4 elementos aparecem nesse parágrafo. Eu já li contigo essa redação inteirinha, a gente já analisou essa redação, que foi uma redação nota 1000. Caso não tenha visto essa análise, clica aí no card para dar uma olhada. E agora a gente vai focar no desenvolvimento dessa redação para ver como ela afirmou, explicou, exemplificou e concluiu o parágrafo. Do Enem 2018, que o tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E se você já viu a minha análise, você viu que ela promete 2 objetivos distintos nos parágrafos. No primeiro, ela ia falar sobre falta de políticas públicas, e no segundo, ia falar sobre a falta de consciência da população para mostrar que era necessário rever e discutir esse controle de dados aí na internet. Então, vejam, no segundo parágrafo de desenvolvimento dela, que é o que eu vou usar aqui como exemplo para vocês, ela começa assim: ademais, então ela coloca um conectivo, a gente vai falar em outros vídeos sobre esses conectivos para vocês, mas ela coloca aqui, então, um conectivo para fazer a relação com o parágrafo anterior, porque esse é o segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí, olha só, ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet. Lembra que ela tinha me prometido falar sobre a falta de consciência? O que ela acabou de fazer foi afirmar que falta consciência. Então, ela já começou afirmando o objetivo do parágrafo dela. E depois
Veja como começa a explicar. Visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam a polarização digital. Então, ela me explica por que falta consciência. E depois exemplifica como faz o projeto Digipô. Então, ela está trazendo aqui um exemplo do que seria essa conscientização, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminui o compartilhamento de notícias falsas, que muitas vezes são usadas por moderadores virtuais. Então, ela está aqui, ó, explicando e exemplificando o tempo todo. E vejam que ela termina o parágrafo trazendo uma relação de conclusão, porque ela faz assim, ó, nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Ou seja, é preciso, ela vai trazer essa relação de conclusão. É preciso que medidas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Então, quando fala que essas medidas são necessárias, ela está falando de medidas para conscientizar. Então, ela está voltando para aquele objetivo dela no último período do parágrafo, aqui na conclusão do parágrafo. Vejam, é um parágrafo de um texto nota 1000 que segue exatamente esses 4 elementos. Salvo a conclusão e a afirmação ali no início do parágrafo, esses 2 elementos do meio aqui, eles não têm uma sequência, tá? Um pode vir depois do outro, não tem problema. De maneira geral, você pode mudar a sequência deles aqui. Mas tendo os 4 elementos, o teu parágrafo tende a ficar bem completinho e bem adequado para o que pede o Enem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a perder esse medo de escrever o parágrafo de desenvolvimento. Muito bem, galera. Então, aí a explicação da professora, né, Dani, tá, sobre como produzirmos, né, construirmos um texto, um parágrafo de desenvolvimento perfeito, tá? Então, esses são os 4 elementos essenciais que deve conter no teu parágrafo de desenvolvimento. Veja que é uma sequência, né? É como se fosse um texto, o texto todo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o teu parágrafo, o teu desenvolvimento, ele tem também essa estrutura, entendeu? A estrutura que você tem para o texto todo, dentro de um parágrafo de desenvolvimento, deve ter essa estrutura. Né? Essa afirmação é como se fosse a espécie da introdução, onde você vai afirmar, né? Você vai usar o seu tópico frasal, que é a tua ideia principal daquele parágrafo, é o objetivo daquele parágrafo. Então, você vai começar o teu texto afirmando, tá? Você vai afirmar ali no teu texto, ok? Aquela tua proposição com relação ao tema, né? Aquele teu argumento, aquela estratégia argumentativa, tá certo? Que você elencou para discutir. Então, o teu primeiro tópico é a afirmação. Você tem que afirmar, tá? Você tem que iniciar afirmando. Depois que afirmar, você vai explicar aquela afirmação. Por que daquela afirmação? O que te levou a afirmar aquilo? Entendeu? Em seguida, você pode exemplificar. Como ela disse, essa exemplificação pode ser o quê? Uma série, um filme, um livro, um filósofo, um sociólogo, a frase de alguém, né? É o repertório aí cultural que você vai exemplificar, né? Para fazer comparações, ilustrações, dados estatísticos, enfim. Você vai trazer isso. Você explicou e você depois exemplifica. Pode ocorrer o contrário, né? Você pode primeiro exemplificar e depois você pode explicar. Não tem problema nenhum se você inverter essa parte. Inclusive, tem muitos alunos de redação nota 1000 que eles fizeram isso, eles fazem isso. Eles primeiro exemplificam, depois eles explicam. Depois de você fazer isso, né? Depois de você fazer isso, explicar, exemplificar ou vice-versa, né? Você vai concluir aquele parágrafo. Todo parágrafo de desenvolvimento você precisa concluir. Você precisa colocar a conclusão.
tá? Você conclui. Essa conclusão, ela vai afirmar aquilo que você afirmou aqui em cima, entendeu? Você vai dizer quase a mesma coisa aqui, ó, que você disse aqui, só que você vai usar agora a conclusão, por meio da sua explicação e exemplificação, você vai concluir que você está certo com relação a isso aqui, tá bom? Esse é o objetivo de um parágrafo de desenvolvimento. E, como ela diz, né, são os parágrafos que são mais visualizados, são mais esperados pelo leitor, pela banca da redação, né, da correção da redação, tá bom? Porque é o parágrafo em que você vai construir, que você vai mostrar conhecimento, que você vai mostrar, tá? Justamente toda a tua bagagem cultural, enfim, como é que você trabalha com essa questão da língua portuguesa. Bom, então nós vamos agora analisar, ela analisou aí um parágrafo, né, de uma redação nota 1000, e nós estamos analisando uma redação nota 1000, lembram? Ontem nós começamos a analisar a introdução do texto nota 1000, da redação nota 1000, de 2020, da aluna Isabela Gadeia, do Pará, tá bom? Vocês lembram lá que ela colocou, né, fez o contexto lá da Nise Silveira, tá? Depois ela veio, relação no cenário nacional, entendeu? Dizendo, afirmando que os indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com esse tipo de estigmas associados, né, a essas doenças mentais, entendeu? Ela colocou assim, ainda sofrem. E aí depois ela vai explicar. Quando ela explica isso aí, ela já aponta o quê? Os dois objetivos que ela vai querer para o próximos parágrafos, né? Ela já desmitifica, ela já cita ali o que ela vai querer dizer. E, se eu não me engano, primeiro ela vai dizer que isso acontece por conta da falta de informações corretas, né? E depois ela diz que é por causa de carência de representatividade no grupo, nesse grupo nas mídias, né? No meio midiático, né? Se for me engano, foi isso que ela disse lá na introdução dela, tá? Eu não sei se, olha, tá, agora vai. Eu até com medo agora de estar passando aqui os slides, né? Mas está aqui, ó. Olha, o que eu disse para vocês aqui, tá? Deixa eu só até aqui para ver se vai agora. Tá aqui, olha. Se você percebe, olha aqui, olha. Ela coloca aqui o tema dela, né? Ela fez o contexto aqui da Nilce da Silveira, psiquiatra, tal, né? Lembro? E depois, olha, no contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem, né? Esse ainda sofre, que é o tchan aí dessa parte do tema, que ela envolve o tema aqui após o contexto, tá? Aí isso ocorre pois falta informações corretas sobre o assunto. Esse aqui vai ser o desenvolvimento 1 dela, vai ser o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que eu vou chamar de D1, tá? E, então, ela espera-se que ela fale sobre isso no próximo parágrafo. E aí depois ela coloca, e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Isso aqui é o D2. Espera-se que ela, a Isabela, né, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ela trate sobre essa carência de representatividade. Mostra para a gente que esses dois aqui é que faz isso aqui, ó, esses indivíduos sofrerem ainda, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá analisar o D1. Olha só. Vamos ver aqui. Ó. Olha como ela coloca. Primariamente, veja como ela iniciou o texto dela. Isso é importante, gente, esses conectivos, tá bom? Os conectivos são importantes dentro desse processo. Veja que ela vai, no primeiro momento, ela vai já, né, puxar aí, né, a primeira afirmação dela, que ela disse lá na introdução, que é a falta de informações corretas. Então, ela começa primariamente, né? Olha, veja aí como ela começou com um conectivo diferenciado. Ela poderia muito bem falar primeiramente, em primeiro lugar,
em primeiro plano, ela poderia falar, escrever dessa forma. São os conectivos. Os conectivos precisam ligar um parágrafo do outro. Eu fico, assim, muito assim, agoniado quando eu vejo um texto que não tem conectivo, que o aluno não conecta as ideias, que parece que ele só joga as ideias ali, não há uma conexão entre um parágrafo e entre o outro. É necessário, gente, é necessário. O conectivo é importante para esse momento, tá? Não basta só você afirmar a ideia, mas você tem que conectar com o parágrafo anterior. E a mesma coisa acontece que de um período para outro período, geralmente necessita-se de conectivos, tá bom? Então, isso é muito importante, galera. Então, quando ela colocou primariamente aqui, ela fez uma escolha, né? Ela poderia colocar primeiramente, só que primeiramente é tão comum, é usual, né? Quase todo mundo usa. Então, ela falou, não, vou usar o primariamente, que é meio assim, diferenciado, né? Então, ela escolheu usar o primariamente, né? É um conectivo assim, diferenciado, mais sofisticado, entendeu? Então, você tem que prestar atenção também nessas questões aí, tá bom? Então, ela coloca aí, primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Olha só esse primeiro período dela aqui, ó. Ponto, né? Primeiro período dela. Veja que ela está. O que ela está fazendo aqui? Ela está afirmando. Veja que ela só afirma, tá? Então, esse primeiro período dela aqui é o que nós chamamos de afirmação, tá? Afirmação. Ok? Ela está afirmando. Olha, a ignorância é uma das. O que foi que ela falou lá? A falta de informação correta. E aqui ela começa. A ignorância é uma das principais causas. Veja que ela está voltando lá ao que ela disse na introdução. Tá bom? Então, só que ela está dizendo de uma outra forma. Sempre é bom você dizer uma coisa de uma outra forma. Tá? Porque senão, se você ficar dizendo a mesma coisa, aí fica realmente repetitivo o teu texto. Mas é bom você usar paráfrases, né? Dizer uma coisa, a mesma coisa em outras palavras, tá? Então, em outras palavras, ela está falando isso aqui, olha. Ela está confirmando uma afirmação daquele objetivo que ela colocou lá na introdução, tá bom? Veja, tá? Então, aqui é uma afirmação. Então, você precisa começar o teu desenvolvimento com uma afirmação. Depois da afirmação, ela vem, ó, sob essa ótica, olha só, um conectivo isso aqui, olha, sob essa ótica, né? Nós chamamos de elementos de coesão, né? Essa ótica, o anafórico, né? Que já foi dito anteriormente, que ótica é essa aqui, né? Da ignorância. Então, sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possui tratamento adequado. Isso aqui, gente, esse segundo período dela aqui, é uma explicação ou é uma exemplificação? O que vocês acham? Alguém poderia arriscar aí, professor, isso é uma exemplificação, professor, isso é uma explicação. Ela está explicando a afirmação ou ela já está trazendo um exemplo da afirmação? O que vocês acham? Para ver se tem alguém aí que... Para ver se tem alguém aí que já consegue arriscar alguma coisa aí. Esse período, esse aí é uma exemplificação ou é uma explicação? Na visão de vocês aí. Hã? Professor, seria um exemplo? Um exemplo, né? Muito bem. Aqui nós temos uma exemplificação, entendeu? Porque como eu falei para vocês, a professora Dani deixou bem claro também que a exemplificação ela pode vir antes ou pode vir depois da explicação, tanto faz, não tem problema nenhum, entendeu? A maioria dos alunos, inclusive a maioria das redações, redação nota 1000, acontece isso, né? Acontece justamente essa inversão aí. Eles preferem começar com a exemplificação. É como é o exemplo aqui da aluna Isabela Gadelha. Ela começou com a exemplificação, olha, sobre essa ética, o pintor holandês, Vincent van Gogh, foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuiu o tratamento adequado, né? Então, aqui, ele usa um exemplo. E aí ela vem, olha, agora ela vai entrar nas explicações, né?
O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro. Olha, ela está o quê? Entrelaçando o exemplo com o contexto no dia a dia. Entendeu? Ela não só jogou o exemplo lá, pronto, vou jogar o exemplo, vai ficar solto lá. Porque muita gente faz isso, às vezes a gente joga o exemplo e não conversa com o exemplo, não conversa. Então é preciso fazer isso, né? Aí ela faz, o ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Olha só o que ela está dizendo, né? Informações incorretas. Falta de informação correta. Informações incorretas. Ignorância. Então, tá vendo? Então, ela está explicando que isso vai levar a esse processo, né, de criação de preconceitos, tá bom? Aí vai falar, olha, esse processo fortalece a ideia de que integrantes desse grupo social não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Tá bom? Então, ela está mostrando para a gente que a falta de informação, a ignorância, ela vai fortalecer, né, os preconceitos contra doenças psicológicas, doenças psiquiátricas. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Ela exemplificou, ela agregou, trouxe o exemplo para os nossos dias de hoje e, ao mesmo tempo, ela está explicando como ocorre esse processo, né, de reforço de estigma antigo e os novos, que são a partir dessa atitude. E agora, ela vai, olha só, que ela vai concluir, olha, dessa forma. A expressão dessa forma é um conectivo de conclusão. Dessa forma, vírgula, a ignorância contribui para a estigmatização desse indivíduo e prejudica o coletivo. Olha, ela está, na verdade, confirmando aquilo que ela afirmou aqui, ó, aqui em cima, tá bom? Então, a conclusão, ela tem que afirmar aquilo que você disse lá em cima, entendeu? Só que ela disse já de uma olha, a ignorância contribui aqui. Vai ressaltar que a ignorância é uma das principais. Então, ela provou para a gente isso, e aí ela conclui reforçando esse pensamento, reforçando essa afirmação que ela fez. Então, é isso que você tem que fazer, galera. Primeiro, afirmar, depois pode trazer uma exemplificação. Essa exemplificação, ela pode ser, no caso, um filme, pode ser uma fala de alguém, né, um pensamento de sociólogo, filosófico, sei lá o quê, né, pode ser uma estatística, pode ser uns dados, pode ser uma entrevista, pode ser, né, que é justamente o teu repertório cultural que você vai trazer para dentro do teu texto, tá? E aí vamos para o D2 dela. Olha o D2 dela. Lembra lá do D2 dela? Ela tinha que falar sobre o quê? Sobre a ausência, tá bom? A ausência de representatividade, né, no grupo das mídias, uma coisa assim, desse grupo nas mídias, né? Bora ver se ela fala isso. Olha, aí ela começa o texto dela, olha, ademais. Olha só como ela começa. Lembra como ela começou o primeiro parágrafo? Primariamente. Aí ela começa aqui com ademais, ou seja, ela está acrescentando informação, acrescentando um ponto de vista, tá? Ela Professor, faz isso no momento. Oi. não deveria ter o paralelismo, eu não sei falar muita palavra, mas não deveria ter algo se referindo a em segundo lugar, já que ela usou em Pois é. primeiro? Aham. É o que eu percebi, porque na verdade assim era para você seguir uma sequência. Você falou, você fala primeiramente, você aí vem em segundo lugar, né? O primeiro lugar em segundo lugar, tá? Mas o ademais, entendeu? Ele é aceitável para essas condições também, entendeu? Então você pode usar primeiramente, pode usar o ademais, entendeu? Porque ele já faz essa sequência, tá? Mas o certo mesmo seria tu usar esse paralelismo aí mesmo, né? Em primeiro lugar, então tem que ter em segundo lugar, né? Só que às vezes quando você fala em primeiro lugar, em segundo lugar, você tem que colocar o finalmente, entendeu? Aí às vezes para a pessoa cortar o finalmente, para não dizer que ela vai ter o terceiro argumento, né? Para descrever o finalmente, aí ela corta com ademais, né? Pode ser usado assim, está sendo aceitável, né? Pelo menos eu vi em muitas redações já, nota 1000, essas expressões. Primeiramente,
ademais, entendeu? Então, isso quer dizer que, dentro desse contexto, ele pode ser aceito. Eu creio que é por conta dessa situação, né? De primeiramente, em segundo lugar, e finalmente, porque tem que ter uma... Aí tu ter três argumentos, aí para não ter três argumentos, tu usa esse ademais, entendeu? Mas como ela usou primariamente, né? Aí pode ser aceito aí o ademais, né? O primariamente, né? O, entendeu? Então, mas isso é importante que você perguntou isso mesmo, né? Isso é uma observação que tem que ser feita. Mas veja que isso não prejudicou o texto dela, entendeu? Então, por isso que eu acredito que os corretores, eles levam em consideração correto essa questão aí, tá? De primeiramente e demais. E acontece, já havia acontecer também de primeiramente, em primeiro lugar, né? E o ademais. Só que eu prefiro que o aluno use em primeiro lugar que use em segundo lugar, entendeu? Porque é mais adequado, eu acredito, eu penso dessa forma. Mas já vemos essa modificação aí, na verdade não é modificação, essa aceitação aí, entendeu? Mas está tudo dentro do contexto, beleza? Seria ruim se ela usasse uma adversativa, por exemplo, né? Aí não caberia bem, aí se descontaria bastante ponto dela. Mas isso não foi algo para se descontar o ponto, tá bom? Beleza? Não sei se deu para entender isso que eu quis dizer para vocês. Tá? Mas aí ela usou ademais, ou seja, acrescentando mais uma informação. Em segundo lugar, né, ela quis dizer, ela falou primariamente, agora ela está falando ademais, né? Em outra ocasião. Aí ela vem, olha, eu vou passar do horário um pouquinho, tá? Com vocês, devido ao problema que ocorreu, mas não demora muito, não, tá? A carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbio psicológico. Olha aqui, entendeu? A afirmação. Essa afirmação não é aquilo que ela disse lá na introdução. Lembra lá que na introdução ela disse que a ausência de representatividade desses grupos no meio na mídia, né? Uma coisa assim que ela falou lá, se vocês lembram. Olha agora, ela volta a falar aqui. Por quê? Porque é o objetivo dela. O primeiro objetivo foi feito. Agora é o segundo objetivo dela. E ela começa com afirmação. Então, aqui é a afirmação. Ela está afirmando aquilo que ela já disse lá. Por isso que eu falo, a introdução é a chave, né? A introdução é o teu norte. Não tem como você se perder. Principalmente quando você ramifica já os teus objetivos ali, tá bom? E aí, olha só. Aí ela começa, nesse sentido, né? Ela faz um termo anafórico aqui, né? Nesse sentido, que sentido? Nessa carência de representatividade, tá bom? Aí vem, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. Olha só aqui, ela está trazendo de novo o quê? Uma exemplificação. Dessa vez ela traz, né? Ela traz quem? Ela traz uma série, tá bom? Ela traz uma série, né? Euforia, ela traz essa série ali para comentar, para trazer um exemplo, tá bom? Com a personagem que também possui a doença, tá bom? Aí depois ela diz, olha, a série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável, né? Ela está comentando aí sobre a série, já está dizendo que é um exemplo, ela mesma está dizendo que é um exemplo, né, de representação nas artes. Aí, só que ela vem para a nossa realidade, olha, ela vem para a nossa realidade. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que, quando possuem papel, muitas vezes são personagens secundárias, e não há aprofundamento da sua história. Então, ela diz que ainda é pouco, né? Apesar de ter filme já, mas ainda é pouco na visão dela, dessa representatividade. Então, se essa representatividade fosse maior, né, teríamos menos preconceito, vamos supor assim, né? Menos fomentar esse preconceito, tá bom? E aí, veja que aqui ela está explicando, né? Ela explica e exemplifica ao mesmo tempo sobre a série, né? Isso é importante, gente, eu estou falando isso porque tem muito aluno que, eu vou colocar um filósofo, vou colocar um sociólogo, vou colocar um pensamento aqui.
mas ele não casa, né? Ele não traz isso para uma discussão, casando com aquilo que ele quer falar. Não é só você jogar, né? Você tem que realmente fazer esse entrelaçamento, né? Entrelaçar a ideia. Se for uma série, se for um livro, o que tem a ver esse livro com a realidade? O que você quis, né? Não é só jogar lá, é você fazer muito mais além do que é o jeito que ela está falando aqui, né? Que é um exemplo de representação e tal, como ela fez no parágrafo também lá, tá? No parágrafo anterior, né? Ela falou aqui, ó, do Van Gogh, né? O que ocorreu com o artista, ela traz para a realidade, mostra, entendeu? Então é mais ou menos isso não, é isso que você tem que fazer no seu texto, né? Quando você for citar alguma coisa, exemplificar, tá bom? E aí depois você tem que concluir, olha só, como ela conclui, desse modo, ó, desse modo é um conectivo que vai me dizer que é uma conclusão, que ela está concluindo, desse modo, assim, por isso, então, portanto, né? Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta a sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Entendeu? Então, olha aqui, ela confirmando aquilo que ela afirmou. É a conclusão. Entendeu? Depois de você exemplificar e explicar, ou explicar e exemplificar, você tem que concluir, tá bom? Tem que concluir o seu parágrafo de desenvolvimento. Esse é o parágrafo top. Veja que é simples, não tem muita coisa, né? Não tem palavras estrambólicas ali, a pessoa não usou palavras para impressionar o leitor, né? Veja que uma linguagem simples aí, mas que contempla, né, aqueles aspectos lá de afirmação, explicação, exemplificação e conclusão. Você tem que concluir cada parágrafo, tá bom? Me lembrou esse parágrafo, me lembrou daquele filme lá, Recepcionista, tem Netflix, não sei se vocês já assistiram Recepcionista, muito top o filme, né? Eu gostei do filme, trata justamente um personagem também que possui esse transtorno, né? Assistam, quem não assistiu, assistam aí, muito bacana, Recepcionista é o nome do filme, né? Muito bacana. E, gente, então percebam aí, verifiquem aí, né, essas questões de como você produziu o texto. Eu aconselho vocês de olharem os textos que vocês já produziram. Não, o professor já produziu alguns textos já. Olhem lá os textos de vocês que vocês produziram. Vê se os parágrafos de vocês, de desenvolvimento, tem isso aí, tem esses elementos. Faltou algum elemento? Né? Lembrando que, para ser top o desenvolvimento de vocês, vocês têm que ter em mão que os conectivos, porque senão, né, não vai valer de nada, né? Se você não usar os conectivos, se você não ligar um parágrafo do outro, uma ideia da outra, entendeu? É importante, quando você está concluindo, use conectivos de conclusão, tá bom? Para que fique bem claro para o leitor. Tá certo, gente? Então é isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, nessa aula de hoje, né? Que a partir de hoje vocês já começam a produzir parágrafos de desenvolvimento levando em consideração esses quatro aspectos, esses quatro elementos que tem que ter no teu texto, tá bom? Então é isso aí. Então nós já temos aí como produzir, como fazer uma redação, uma introdução perfeita, tá? Eu vou disponibilizar a aula para vocês, ainda não passei ainda para o YouTube ainda, porque é complicado para mim ainda, né, o tempo, tá? Eu estou preparando aula para cursinho também, aí fica meio complicado para mim, mas eu vou, assim que tiver um tempo, vou postar a aula sobre como produzir a introdução perfeita, para quem perdeu, né, pode assistir novamente, e eu vou estar publicando também essa aula de hoje também, né, que é o desenvolvimento perfeito, tá bom? Então, é isso aí, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar nos procurando, pode estar, tá, ok? E semana que vem a gente vai ver como escrever uma conclusão perfeita, tá bom? Na próxima aula, terça-feira, espero vocês, tá bom? Então, por hoje é só, galera, tá? E qualquer coisa, estamos aí. Tchau, tchau.
Prof, a gente realmente vai votar dia 21? Olha, tudo indica que sim. Né? A gente vai ter sexta-feira. A gente vai reunir sexta, e aí lá que a gente vai ver essas demandas, o que, é que a direção vai avisar a gente. Né? Então, a reunião é na sexta-feira com os professores, e aí a gente vai estar